Por incrível que pareça, eu fui na escola com 11 anos. Eu nunca nem tinha, ninguém nunca tinha falado sobre isso pra mim, sabe? Aí eu pensei que eu tinha me machucado, fiquei com muita vergonha, sem jeito de falar onde que era o machucado, entendeu? Daí como as pessoas tinham mais experiência, sabia o que estava acontecendo, me levaram, me protegeram, né? Na época não era nem absorvente, eram uns paninhos. Levaram eu para minha casa, conversaram com a minha mãe. Aí a vizinha da minha mãe veio, a moça dela explicou. De mês em mês, de ciclo em ciclo, de lua em lua, vou renascendo, renovando, me desmistificando. Você nem faz ideia, não faz ideia. Muitos de nós temos vergonha de menstruar. Essa vergonha é intensificada quando sofremos pequenas violências cotidianas que acompanham o silenciamento da menstruação. Olá, meu nome é Thaís e esse é o nosso terceiro ciclo de Lua em Lua, um podcast sobre menstruação e adolescência. Em nosso imaginário social, a menstruação é entendida como algo errado, um pecado, uma vergonha. Você sabia que provavelmente todo dia tem alguém menstruando na escola? Já parou para pensar como é crescer em um lugar que deveria promover o aprendizado sem poder falar e aprender sobre o próprio corpo? Quais são as consequências disso para o desenvolvimento das pessoas que menstruam? O tratamento de silêncio da menstruação nos diz que nossas necessidades e demandas não são importantes o bastante para serem atendidas. No silêncio, não há espaço para questionamentos, e a vergonha limita o entendimento sobre o nosso corpo e sobre a nossa menstruação. Isso tudo são mecanismos de controle, mas a menstruação é transgressora, pois nosso sangue não pode ser apagado e, apesar de tudo, ele resiste. Meu corpo fala, sua mente atrapalha. Sei que você já se decidiu, mas se talvez você me deixasse entrar. No começo desse ciclo, você ouviu a Maria Aparecida Martins, funcionária da cozinha de uma escola pública. Como aconteceu com a Maria, muitas meninas têm sua menarca, a primeira menstruação, na escola. E assim como ela, várias dessas meninas não sabiam o que estava acontecendo. Quando isso acontece, nós falhamos como sociedade. Esse abandono é uma violência que infelizmente é normalizada. E nosso cotidiano está cheio dessas pequenas violências invisíveis. Estar menstruada na escola é um tipo de inferno pessoal, sabe? Não tem, como pode ser, estrutura, infraestrutura. Naquele lugar, não tem. E, tipo, não é algo que, nossa, é ruim mesmo, todo mundo tem que aguentar. Não, tem conserto. Tipo, podem colocar a porra do papel higiênico. Ih, falei palavrão, amigo, podia? Desculpa. Podiam colocar um pouco mais de higiene, distribuir absorvente, mas não, simplesmente. Ou pelo menos deixar você sair no banheiro, né? Porque tem professor que não deixa, você pode estar lá morrendo de dor e tal, você não pode sair da sala. Se você menstrua, conhece bem essa história que a Yasmin Valim contou pra gente. Yasmin é uma estudante do ensino médio e descreveu bem uma violência cotidiana. Não ter permissão para ir ao banheiro. Isso pode parecer uma coisa pequena, mas compõe todo o cenário de silêncio e vergonha que estamos trabalhando nesse podcast. É uma violência que naturalizamos sem nem perceber. Em um ambiente educacional, o que essa situação ensina é que devemos nos calar frente às dores e desconfortos pelos quais passamos. Para mudar isso, a empatia de todas as pessoas da comunidade escolar é fundamental. Então eu vejo assim a dificuldade nossa, homens, em tratar com esse momento que as mulheres passam, principalmente no lixo do banheiro. Então eu vejo que a minha filha toma o maior cuidado, né? Ela embrulha, ela tenta até organizar o cestinho do lixo numa boa para nós não ficarmos constrangidos com essa situação. Então, eu acho assim, ainda há esse tabu, né? Os homens não sabem lidar direito com isso.
O Alexandre Braga é professor de educação física em uma escola pública. Ele contou pra gente que ficou viúvo cedo, com uma filha pequena para criar. Por isso, ele teve que assumir certas responsabilidades com relação à menstruação de sua filha, que, de outra forma, ele provavelmente estaria ausente. Coisas como explicar, cuidar e confortar. E é interessante notar como a filha de Alexandre tenta proteger o pai de constrangimentos ao não mostrar o sangue no papel higiênico. Já pensou se a gente pudesse menstruar sem precisar se esconder ou ficar o tempo todo justificando coisas como ir ao banheiro? As coisas seriam bem melhores. Na minha casa só minha mãe menstruava. E aí, tipo, eu fui procurar mais sobre o assunto na internet, porque a gente é meio afastado, eu e minha mãe, desde sempre. E eu, tipo, roubava absorvente dela dentro de casa, assim, sabe? E eu passei uns 2 meses, assim. Então, tipo, era realmente um tabu falar sobre isso, tipo... E toda a história por cima de, tipo, e agora a pessoa virou mocinha, com uma pressão, assim, de, tipo, parece que a partir daqui você tá num ápice da puberdade, que você virou... Tipo, passou por uma iniciação, sabe? Que não é muito conversada, então é velada e é muito esquisita. Então, tipo, eu gostaria muito de ter tido mais orientação e não tanto tabu em cima disso, assim. Porque pra mim foi meio assustador, no geral. Tipo, eu tive que caçar assunto sozinha e fiquei evitando falar sobre isso com todo mundo. E quando alguém descobria, tipo, era sempre vergonhoso, assim. Infelizmente, a sociedade não fala muito sobre isso. E principalmente naquela época falava menos ainda, então foi meio tenso. O silêncio nos ensina a ter vergonha e esconder nossa menstruação. Quem você ouviu agora foi Jax, uma pessoa transmasculina. Jax é um homem que nasceu com um útero e menstrua. A menarca e o começo da menstruação é um momento muito sensível, pois, como Jax apontou, demarca socialmente uma espécie de rito de passagem para a vida adulta. Mas é um rito solitário, esquisito, assustador, que cultiva em nós vergonha, e muitas vezes raiva, de sermos quem nós somos. E todos nós somos diferentes, e menstruamos de formas diferentes. Essas diferenças devem ser acolhidas. As pessoas não sabem exatamente o que acontece, o que você sente, sobre o que você passa. Tipo, é um assunto muito... que falta, tipo, humanização sobre esse assunto. E inclusão de outras pessoas também, porque às vezes... Não é só porque você não tem dor que a outra pessoa não tem, ou porque você não tem TPM que a outra pessoa não tem. Ou até mesmo como fazer para aliviar essas situações da nossa vida em termos de alimentação. Tipo, eu já ouvi falar várias vezes que, tipo, o ciclo menstrual e a alimentação, as coisas que a gente come, se a gente come mais ferro em alguma época ou outra, muda tudo. E real, assim, eu já ouvi falar, mas eu não tenho acesso a essa informação, por exemplo, sabe? Então... Eu acho que é um assunto muito pouco falado e que muitas pessoas passam, né? Tipo, todo mundo que tem ovários, no caso, tipo, menstrua, passa por isso de algum jeito. Para viver a menstruação com saúde e com dignidade, a primeira coisa é a gente conhecer o nosso corpo, conhecer como ele reage, como a gente se sente, né? E aí, a partir daí, desses sentires, né, é que se devem pensar, né, as leis, as políticas públicas, de que forma que a sociedade, né, o espaço público, e também o espaço privado, falando de banheiro, de saneamento básico, de acesso ao absorvente, né? De saúde mesmo, higiene, né? Condições de vivenciar a menstruação com dignidade. É uma questão bem complexa. Ela envolve muitos fatores, que é muito além do absorvente descartável, né? Muitas vezes tem gente que não consegue tomar banho para ir para a escola, porque não tem chuveiro quente na sua casa, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que faz bastante frio no inverno. Isso vira uma grande questão,
especialmente nas regiões de zona rural, né, periféricas, onde o saneamento básico muitas vezes ele também não chega. Caroline Willing sempre fala sobre menstruação no plural. Para a pesquisadora, o que existe são menstruações. A dignidade menstrual é o tema central das pesquisas de Caroline, que também atua na elaboração de políticas públicas voltadas às menstruações. Para encarar tantas complexidades que envolvem as menstruações, um bom começo seria enfrentando nossas vergonhas. Afinal, para exigir e lutar por mudança é preciso falar, e para isso é necessário romper com as barreiras que as vergonhas trazem. Eu acho que eu gostaria de ter ouvido que a menstruação, ela não é vergonha, ela é empoderamento, né? Isso eu gostaria de ter ouvido, porque não por estar reforçando uma visão romântica, né? Mas sim por entender que ela não precisa ser excluída, né? Ela não precisa ser silenciada, ela não precisa ser presa, né? Ela não precisa ser fechada, vetada do espaço público. Nesse ciclo, conversamos sobre as pequenas violências do dia a dia que ensinam a gente a ter vergonha da menstruação. Tudo o que ouvimos como estudantes é: tenha boas notas, obedeça os professores, se comporte, preste atenção nas aulas. Muitas vezes, nossas dores e desconfortos ficam em segundo plano. Se a escola serve para formar para a cidadania, as particularidades e necessidades das crianças e jovens não podem ser ignoradas. Dentro da nossa realidade patriarcal, racista e capitalista, isso tudo se intensifica sobre corpos de mulheres, pessoas trans, negros e pobres. Vazando conhecimentos. Você já parou para pensar por que o sangue menstrual é taxado como algo vergonhoso e indigno se ele está nos corpos da metade da população do mundo? Não faz sentido, né? O silêncio que cerca a menstruação contribuiu para essa situação de indignidade e degradância do nosso sangue. A escola é um lugar privilegiado para começarmos a mudar essa realidade, já que é na escola que temos acesso garantido, por lei, à educação. Portanto, é muito importante que a comunidade escolar esteja atenta ao modo como a menstruação aparece nos currículos escolares e lutar para que esse tema seja tratado de forma transversal. Como estamos vendo no nosso podcast, a menstruação não é algo restrito à biologia ou à saúde, e sim um fenômeno complexo que também possui dimensões sociais, econômicas e psicológicas. Que tal começarmos a falar abertamente sobre dignidade menstrual nas escolas? Assim poderemos evitar violências no dia a dia, que impactam diretamente a vida de mulheres, meninas e pessoas que menstruam. Vem com a gente, de ciclo em ciclo, de lua em lua. De mês em mês, de ciclo em ciclo, de lua em lua, vou renascendo, renovando, me desmistificando. Você nem faz ideia, não faz ideia. O roteiro desse podcast foi costurado por Clarissa Resch. É uma produção do Labirinto, Laboratório de Estudos Socioantropológicos sobre Tecnologias da Vida, em parceria com o podcast Mundaréu, do Labjor Unicamp, e Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. O conteúdo que apresentamos é resultado da pesquisa Menstruação e Antropologia, multiplicando possibilidades para alcançar dignidade, realizada por meio do Programa de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio e do projeto de extensão comunitária Olhos no Futuro. O projeto foi desenvolvido no Labjor, na Universidade de Campinas, entre setembro de 2022 e setembro de 2023. Fala, sua mente atrapalha. Sei que você já se decidiu, mas se talvez você me deixasse entrar.